muito obrigado a todos. Jovem, bonita, inteligente. Mesmo assim, tentou suicídio. Não se dava bem com a mãe de jeito nenhum. Um pouquinho melhor com o pai. Mas não se considerava uma pessoa amada. Em função disso, a saída era acabar com a sua própria vida. Mas eis que a mãe conhece o ensinamento da Seiichi Noye e a partir daí então a vida dela muda completamente, claro, para melhor. Então hoje nós vamos conhecer a história dessa jovem, de que maneira a Seiichi Noye tirou ela de fazer uma grande besteira e hoje se tornou uma grande líder da Seiichi Noye do Brasil e ela atua na Associação dos Jovens da Seiichi Noye do Brasil. Então vamos conhecer a Patrícia Akinaga da Silva. Muito obrigado. Como vai? Obrigada. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado. Por favor. E aí, Obrigada Patrícia? a todos. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse sorriso bonito aí sempre teve ou... Não, nem sempre foi assim. Não? Não. Bom, eu conheci a Seiichi Noye quando eu tinha 15 anos, né? Mais ou menos. E naquela época eu era uma jovem extremamente complexada, tímida, né? Não conseguia falar em público de jeito nenhum. E foi no meio de tudo isso que o ensinamento surgiu na minha vida, né? E como que ele surgiu? Através do convite de alguém? Os pais que falaram, vai para Seiichi Noye, menina? Sim. Quando eu tinha, né, os 15 anos, o meu pai uma vez ouviu, né, na rádio, falando sobre uma reunião que teria para mães, ali perto, uma reunião da Seiichi Noye, e o tema era para mães com filhos rebeldes. E eu não sei por que ele se identificou, né, falou, olha, você não quer ir lá, né, participar dessa reunião? Quem sabe a sua relação com a Paty não melhore. E aí a minha mãe foi, participou dessa reunião de mães, se encantou com o ensinamento. Ela já conhecia, na verdade, né, o ensinamento muitos anos atrás, mas aí ali ela se encantou novamente pelo ensinamento e falou com o meu pai, né, vamos começar a frequentar a Seiichi Noye? E aí eles começaram a frequentar e quando, depois de um tempo que eles entraram no ensinamento, começaram a participar das reuniões da fraternidade lá no núcleo de Indaiatuba, eles chegaram para mim e, né, assim, meus pais eles eram muito democráticos, né? Então eles falaram, olha, se você quiser fazer algumas coisas, você tem que começar a frequentar os jovens. E aí foi assim que eu comecei na Seiichi Noye. Mas nessa época a Patrícia não se dava bem com o pai nem com a mãe, principalmente com a mãe, é isso mesmo? Isso mesmo. Então eram muitas brigas, né? Tanto com meu pai quanto com a minha mãe, mas com a minha mãe era muito mais acentuada, né, essas brigas. Eu cheguei em alguns momentos a dizer para minha mãe que eu queria que ela morresse, né, aos gritos com ela. Eram brigas muito intensas, né, que a gente tinha. Com meu pai eu tinha também, mas não chegava a ser nesse nível, assim, sabe? E apesar dos meus pais serem sempre muito amorosos e muito próximos comigo, mas mesmo assim, nessa fase da adolescência, e se arrastou também, né, por um período da fase adulta, foi muito intenso, né? Toda a sua infância, adolescência foi, entre aspas, desarmonioso? Sim, tá. Foi. Ok. E a briga constante com a mãe, por quê? Olha, eu acho que tem muito desses desafios da adolescência, né? Então, acho que quando a gente é adolescente, a gente acaba florindo também, né? Emerge na gente alguns sentimentos que às vezes nem a gente sabe explicar. E aí, né, nessas questões, né, que vinham da adolescência, a gente tinha muito embate mesmo, né? Muitas divergências de opiniões. Então, isso fazia com que a gente acabasse tendo muitas discussões dentro dessa fase. E foi nessa fase aí que você tentou suicídio? Não, foi um pouquinho depois, foi um pouquinho para frente. Tá. Nesse período, né, eu comecei a frequentar a Seiichi Noye. Teve
um determinado momento que eu acabei sumindo, né? Eu saí com alguns amigos, acabei perdendo horário, meus pais começaram a me procurar. E aí a minha mãe, assim, desesperadamente, né, num determinado momento começou a ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e ela conta, né, que quando ela falou fim da Sutra Sagrada, meu pai ligou e falou, eu encontrei ela. E aí ali o coração dela de mãe, né, conseguiu se aliviar. Nesse momento, quando eu cheguei em casa, eu achei que ia chegar e minha mãe ia estar nervosa, né, porque era assim que eu sempre via minha mãe. Mas quando eu cheguei em casa, naquele momento, a minha mãe ela estava muito tranquila e muito serena. Aí eu lembro que naquele momento eu pensei, nossa, esse livrinho preto é milagroso mesmo, né? Porque olha, para deixar minha mãe tranquila desse jeito. E aí ela virou para mim e me falou, olha, no dia seguinte, né? Eu senti ali como um sinal para você começar a frequentar realmente a Seichonoye. E aí ela fez alguns combinados comigo, né? E aí, dentro desses combinados, eu comecei a frequentar a Seichonoye, que era algo que me ajudava muito e eu gostava muito. Mas naquela coisa meio de adolescente, acho que até para enfrentar, né? Às vezes eu acabava fugindo um pouco de ir para as reuniões. Mas cada vez que eu ia para a reunião, para o leitor, era uma coisa assim que alimentava a minha alma. Porque, como eu falei no início, eu era uma adolescente muito complexada, muito cheia de medos, de receios. E quando eu ia para as reuniões, eu sempre ouvia, né? Você é filha de Deus, você é maravilhosa, você é dotada de potencialidade infinita. E aí aquilo foi mexendo muito comigo. Né? Então, eu sinto que eu tive uma primeira transformação ali naqueles primeiros momentos que eu estava frequentando a Seichonoye, porque era realmente assim, de me olhar no espelho e não conseguir, né, sentir algo bom pela pessoa que estava ali na frente, né, naquela imagem, não conseguia me ver como uma pessoa bonita, não conseguia me sentir interessante, não conseguia achar que eu tinha, né, os amigos. Então, era uma coisa que mexia muito comigo. A partir desse momento, né, eu comecei a olhar e perceber, puxa, existe algo de especial nessa Patrícia, né? Ali começou algumas coisas. Antes disso, um pouquinho, né, a gente falou agora um pouquinho do suicídio, né? Sim. Por que que naquela época, apesar de já ter conhecido muito pouco o ensinamento da Seichonoye, né? Porque os pais eram bem democráticos, vai, né? Vai se quer, você que não vai para ver, né? Exato. E às vezes essa postura é fundamental na vida da gente, né? Porque a gente é obrigado a fazer alguma coisa, entre aspas, mas é tudo aquilo que a gente quer, na verdade, né? Sim. Então, mesmo você já tendo conhecido o porquê o que te levou a pensar em acabar com a vida? Tá. Então, bem nesse momento, né? Foi quando eu estava entrando na faculdade. Quando eu fui para a faculdade, o meu pai ele foi para o Japão. Ele foi para o Japão em dezembro de 2004. Quando foi em janeiro de 2005, eu fui para a faculdade, só que aí eu me mudei de cidade, né? Eu fui para Jundiaí para fazer o curso de psicologia. E quando eu estava lá em Jundiaí, eu primeiro fui morar numa república. Então eu não tinha ninguém da minha família, ainda não tinha amigos, né? Então era uma coisa assim que eu ainda estava me adaptando à cidade, ao local. E aí naquele momento eu me sentia muito sozinha, né? Mas aí passou um ano, né? Eu morando dentro de república e tal. Nisso o meu irmão foi morar comigo, né? Lá em Jundiaí também. Mas chegou no outro ano, ele foi para o exército. Então, eu continuava morando sozinha, né? E a minha mãe também foi para o Japão, junto com a minha irmã mais nova, né? Na época, era só nós três de irmãos, né? E aí, a minha irmã mais nova, ela foi junto com eles também. Então, eu me sentia muito sozinha. Eu ficava, né? Eu ia para a faculdade, ainda não tinha tantos amigos, justamente, né? Por ainda estar vivendo naquela... Tá me libertando, né, dessa questão da timidez. E aí, dentro dessa solidão que me dava, né, eu fui entrando em depressão, né. Nessa fase também, aí ali eu comecei a fazer alguns amigos. Toda vez que eu saía, aí também tinha muito aquela questão de bebida, né, muita bebida. Só que depois da bebida vem o vazio.
né, vem um sentimento de vazio dentro da gente. E aí, nesse misto de emoções, de sentimentos que estavam me dando, foi quando eu tentei 3 vezes contra a minha vida, né? Nas 2 primeiras, eu senti o meu pulso muito rápido. Na terceira vez, eu coloquei a mão aqui no meu pulso e eu não conseguia mais sentir ele. E aí, ali, eu achei que realmente eu ia partir. E a partir, né, nesse momento, eu pedi para Deus me dar uma nova oportunidade, porque eu não queria, né, a gente tenta, mas não é isso que a gente quer, né? Na verdade, eu sinto que quando a gente está tentando contra a nossa vida, a gente está tentando acabar com o sofrimento, né? E era isso que eu queria naquele momento. E aí, ali eu pedi para Deus, para que Deus me desse uma nova oportunidade. E aí, a partir desse momento, foi quando eu realmente comecei a me envolver, né, com a Seitonoye, assumir a associação local, que já tinha um tempo que o pessoal estava me convidando, vem ser presidente de AL, vem ser presidente de AL, e aí eu ficava, às vezes, 2 meses sem ir na AL, que eu falava assim, acho que agora já conseguiram, né? Agora eu posso voltar. E aí eu voltava, né? Ainda não tinha e tal, e aí passou um tempo, aí eu tomei a decisão de me tornar presidente de associação local, comecei a me envolver, e eu sinto que eu devo a minha própria vida a ter dado esse sim. Né? Com relação à sua mãe, antes dela ir para o Japão também, já tinha reconciliado totalmente ou de que forma que vocês se reencontraram e se reconciliaram? O que a Seitonoye te ajudou nesse sentido? Sim. Quando os meus pais voltaram, né, do Japão, eles ficaram 3 anos e meio lá. Assim que eles voltaram, uma semana depois, eu já estava quebrando pau de novo com a minha mãe. Mesmo, né, já estando envolvida com a Seitonoye, já sendo líder, já tendo um tempo, né, praticando o ensinamento, ainda assim tinha alguma coisa entre nós que não ia, né? E aí houve uma briga assim muito feia entre nós uma semana depois, né, que ela voltou. E aí, continua assim ou chegou uma hora que a Seitonoye falou, não, toma vergonha na cara, mulher? Não, graças a Deus, né, teve esse momento de reconciliação, né, realmente. Eu vejo que hoje a gente consegue ter uma relação muito mais harmoniosa, né? Eu vou para casa todo final de ano, né, ou no meu período de férias, contrário também, né, durante o ano. Eu vou para casa, fico 15 dias lá em casa e graças a Deus, né, é muita harmonia que existe hoje, né, entre ela e meu pai também, né, eles brigavam muito e hoje, graças a Deus, também entre eles a harmonia consegue reinar. Que bom. Desde que você conheceu o ensinamento da Seitonoye, né, muitas coisas boas já aconteceram na tua vida. Tanto é que hoje você se dedica a sua vida para levar o ensinamento aos jovens, né? Você trabalha na Associação dos Jovens e o seu papel, entre aspas, assim, é de fazer com que os jovens conheçam a Seitonoye e possam ser felizes, né? Como você é hoje. O que te chamou bastante atenção na Seitonoye? Porque no começo ia porque os pais mandavam, né? Mas hoje, se o pai fala assim, não vai, eu vou, não, eu vou sim, pai, né? Não é assim? Exatamente. Eu acho que é a força que o ensinamento passa para nós, né? No sentido de fazer mostrar que existe dentro de nós essa natureza divina, né? Que esse Deus ele está vibrando aqui dentro e a gente fazer e deixar esse Deus vibrar cada vez mais por meio da nossa prática constante, né? Então não tem como a gente falar que nós somos Seitonoye sem colocar em prática, né? Seitonoye é prática. E a partir do momento que eu comecei a praticar, eu fui intensificando e fui conseguindo manifestar essa força que já existia dentro de mim, né? Então, acho que perceber isso, né? E também na época que eu comecei a me envolver com o ensinamento, eu comecei a ir em muitos seminários, né? Então, eu participei de diversos seminários dentro da academia. Então, teve anos assim que eu acho que eu fui em uns 8 seminários, mais ou menos. E quando a gente vai para participar, na verdade, assim, né? Eu ia muito na comissão, né? Então, quando a gente vai na comissão, a gente ouve muita história, né?
a gente consegue também ter a oportunidade de poder ouvir outros jovens, conhecer a história de outros jovens, né? E eu acho que o fato de eu ter sido uma adolescente meio rebelde, né, faz com que eu consiga entender também o coração desses jovens e fazer com que eles pudessem se abrir comigo, né? E aí, por meio de ouvir as histórias deles, poder compartilhar também um pouco da minha vivência, eu fui fortalecendo a minha fé também no ensinamento, né? E vendo esses jovens também se transformando. O fato de teus pais naquela época, de uma certa forma, não sei se é a palavra certa, mas te obrigava aí nas reuniões da Seitianoye, valeu a pena? Oh. Muito, muito. Eu sou muito grata aos meus pais, tanto pelos pais maravilhosos que eles sempre foram, né, comigo. Apesar de todas as brigas, né, minha mãe sempre estava do meu lado, sempre me apoiando muito. E o fato deles terem falado, né, terem tido essa firmeza comigo, de falar, não, você vai, né, aqui é o melhor caminho, esse é o caminho que vai fazer com que você seja ainda mais feliz, né? Com certeza isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu acho que se eu não tivesse conhecido o ensinamento, talvez eu teria conseguido aquilo que eu tentei, né, lá atrás, e não teria a oportunidade de ser tão feliz como eu sou hoje. Você disse que os seminários fez uma diferença enorme na tua vida, né? Sim. E deve ter, talvez tenha alguém que está, talvez é a primeira vez ou as primeiras vezes que ele assiste alguma atividade da Seitianoye, mesmo que pelo YouTube, por exemplo. O que é um seminário? O que acontece num seminário? Onde que tem esses seminários, Patrícia? Tá. Bom, então nós temos algumas academias, né, da Seitianoye. A que eu costumo frequentar mais é a academia de Biúna, mas já tive a oportunidade de conhecer todas as academias, que era um grande sonho que eu tinha também, antes mesmo de trabalhar na Associação dos Jovens, né? Dentro dos seminários nós temos diversas palestras, diversas atividades doutrinárias que fazem com que a gente possa refletir cada vez mais, né, o que significa ser filho de Deus, né? Porque às vezes a gente ouve muito, né, sensei, sou filho de Deus, tá? Mas o que significa, né, ser esse filho de Deus, né? E ser filho de Deus é ser dotado de capacidade infinita, de ter amor infinito, sabedoria infinita, alegria infinita, todos os atributos que a gente, né, contempla dentro da prática da meditação Shinsokan, nós temos, né? Então, mas é só quando a gente coloca em prática mesmo que a gente consegue sentir isso, né? Então, dentro do seminário é como se fosse um intensivão, né, dessas palestras que a gente vai, às vezes, numa associação local e fala, nossa, como é bom estar aqui, né? E aí a gente vai e participa dos seminários e a gente fala, nossa, a gente sai de lá, assim, vibrando, né? Não tem como a gente participar de um seminário e a gente não sentir latente dentro de nós que Deus está vibrando dentro de nós, né? Então, participar de um seminário é uma oportunidade única, né? Qual foi a maior lição que você obteve de um desses seminários? Maior lição? Nossa, sensei, foram tantos seminários e tantas lições. Mas um seminário que eu tenho um carinho muito especial e que eu acho que fez a diferença na minha vida eram seminários de oferenda de trabalho, né? Dentro do seminário de oferenda de trabalho, a gente tem um momento que a gente vai carpinar, né, lá na academia. Então, a gente vai para uma parte que tem, né, em geral, que tem um matagal, e vamos lá com a enxada, ou mesmo fazer alguma outro tipo de limpeza, né, mas o fato da gente estar ali concentradamente, estar agradecendo, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai. Então, foram muitos jovens assim, né, de ver ali naquele momento e falando, olha, eu tinha tal situação com o meu pai e eu consegui resolver nesse momento, com a minha mãe eu consegui resolver nesse momento. Então, a gente vai percebendo que tudo aquilo que às vezes a gente achava que era
impossível de ser resolvido naquele momento ali, naquela prática, a gente percebia que qualquer situação, por pior que fosse, conseguia ser dissolvida, porque o amor, ele é maior que tudo, né? A gratidão, ela acaba expandindo isso. Você né? deve lembrar de alguns episódios assim, onde nesses seminários, nas academias da Seitonoye, jovens acabam se reconciliando com os pais, às vezes os pais presentes na academia, ou então liga para os pais, ou então eles entre eles lá também se abraçam, choram, né? E você deve ter presenciado muito disso, né? Pode Sim. contar um pra gente. Sim. Bom, teve um seminário, não vou nem falar qual é a academia, né? Mas de uma jovem que ela me procurou, estava orientando, né? Esse seminário de gratidão aos pais. E uma jovenzinha de uns 18 anos, mais ou menos, me procurou e, na verdade, eu fui conversar com ela porque eles estavam conversando durante a prática, né? Aí eu fui conversar com ela, falei, puxa, aproveita e tal. Ela falou, eu posso conversar com você? Eu falei, tudo bem. E aí a gente foi, né, para fora do espaço de onde tava tendo. Não, eu falei para ela, olha, continua na prática, assim que terminar a prática a gente sai. E aí ela continuou na prática, logo em seguida já ia ter o café e a gente foi conversar. E aí ela começou a contar, né, que ela tinha descoberto que ela era fruto de um abuso sexual, né? O pai tinha abusado a mãe e aí ela nasceu desse relacionamento e ela não conseguia perdoar o pai, né? E aí ali naquele momento, né, a gente conversando e falando sobre, né, a importância da gratidão à vida, da gratidão, né, que independente da forma como ela tenha vindo, ali tinha uma missão dentro, né, na relação com os três. E aí, ali, ela começou a chorar e conseguiu perdoar esse pai. Depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem, né, pelas redes sociais, agradecendo, dizendo que ela tinha conseguido visitar o pai dela, né, e agradecendo pela oportunidade da conversa, enfim. Né. Então, para mim, foi uma das situações que me marcou bastante, assim, né, com relação a esse assunto. Patrícia, deve ter muitas pessoas em casa, né? Eu sempre falo isso, felizes pra caramba, não só por terem conhecido a Seitonoye, mas tem muitas pessoas felizes por mesmo não conhecendo a Seitonoye. Mas às vezes tem muitos filhos aí, marmanjão, de 30, 40, 50, 60 anos, que ainda não se dão bem com os pais. E às vezes o pai já nem está mais aqui, sabe? Já está no plano espiritual, mas não perdoa o pai, por exemplo, ou não perdoa a mãe, ou não perdoa os dois, por uma razão ou outra, né? E a Seitonoye fala que se não estiver bem com os pais, não tiver esse coração grato a eles, a possibilidade de uma vida ter problema é muito grande, né? Ok? E como você passou por isso também, o que você fala para essas pessoas que não se dão com os pais? O que fazer para reconciliar? Porque de vez em quando dá vontade de bater, né? Ou desgraça, porque não morre peste, né? Mas quando você conhece a missão sua como filho, né? A missão dos pais como pais da gente, quando você conhece o amor verdadeiro, parece que tudo muda, né? Mas até aí parece que é um caminho meio longo assim, né? E deve ter pessoas que talvez não gostam nem de ouvir falar o nome do pai para ela, né? Qual que é a sua orientação, Patrícia? Sim. Bom, na Seitonoye a gente tem prática para tudo, né, Sensei? Isso é verdade. Todo tipo de situação. Nós temos diversas práticas, né? Eu acho que algo que para mim me ajudou dentro desse processo, né, com relação aos meus pais e que foi recente, né, que eu sinto assim que eu consegui realmente tirar isso de dentro de mim, foi realizar a prática da purificação da mente, né? Então, que é a prática onde a gente coloca no papel, né, a gente traz com o sentimento aquilo que a gente vivenciou, né, naquele momento de briga, de ressentimento, e aí colocar tudo no papel, e a partir do momento que coloca no papel, depois a gente queima, né, e faz a leitura da Sutra Sagrada, dentro, né, das academias e também da associação local, a gente tem todo um processo, né, que a gente faz, mas quando a gente faz em casa, a gente pode, né, só escrever e queimar depois. Então, eu fazia muito em casa isso, e também a prática da oração do perdão,
né? Então, quando a gente faz a mente, a gente concentra a mente ali, né? Então, eu peguei o hábito de fazer 30 minutos, né, oração do perdão para o meu pai, 30 minutos oração do perdão para minha mãe. Tinha momentos, Sensei, e eu fiz isso durante 21 dias seguidos, né, para os dois. E a partir, né, nesse momento que eu estava fazendo essas práticas, eu sentia, assim, que no começo, assim, vinha, né, aquela coisa assim, puxa, mas por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou falando aqui essas palavras, fazendo essa oração continuamente? Mas a partir do momento que você vai fazendo, você vai se concentrando, né? Quando chegava, depois de um certo tempo que eu estava ali fazendo continuamente, eu começava a chorar e lembrar de coisas que eu nem lembrava mais, né? De fatos e situações. Então, realmente, eu sinto que é uma purificação que vai acontecendo, né? E que vai tirando realmente de dentro da gente todos os sentimentos que a gente possa vir a ter com relação a eles, né? Verdade. Eu estou aqui com um livro, não sei se você conhece, esse aqui, ó, A Humanidade é Isenta do Pecado. Eu tenho a impressão que você já leu esse livro. Sim, já li muitas vezes, Sensei. Naquela época, né, que eu não estava muito bem ainda, em um dos seminários eu ouvi falar, né, sobre a humanidade dentro de pecado, que é esse livro aqui, gente, maravilhoso. E ele fala muito para a gente sobre o tirar o sentimento de culpa, né? E hoje eu vejo assim, né, e também muitas, né, pelas conversas também, as orientações, que esse sentimento de culpa ele também se dava muito por conta dessa relação que eu tinha com os meus pais, né? Porque a gente se sente culpado por estar guardando, né, mágoa, ressentimento contra dois seres que são por amor com a gente, né? Que nos amam tanto, que nos amam incondicionalmente. E aí então eu li ele 4 vezes seguidas, né? E desde então, todos os anos, eu leio ele de 1 a 2 vezes, pelo menos, eu tenho lido ele, né? E ele vem me ajudando muito, porque realmente, às vezes é uma coisinha que a gente faz, né, Sensei? Às vezes a gente faz um monte de coisa boa, né? Mas às vezes a gente faz uma coisinha de errado e a gente fica ali, né? Tende, às vezes, a ficar com um chicotinho, né? Se chicoteando, né? Então, se maltratando por conta desse sentimento de culpa, né? E quando a gente lê o livro A Humanidade Isenta de Pecado, é algo que vai tirando de nós, né, esse sentimento. Sim. E vai reforçando cada vez mais, sim, sou filho de Deus, sim, sou maravilhoso, sim, mereço ser feliz, né? Falando em merecer feliz, é possível ser feliz de verdade? Sim, sim, com certeza. O que precisa fazer para ser feliz de verdade, Paty? Olha, Sensei, hoje eu vejo muito assim como realmente colocar em prática aquilo que o ensinamento fala para nós, sabe? E eu vejo, né, assim, às vezes quando eu estou orientando alguma palestra, eu costumo trazer muito essa coisa de a importância da prática, né, para o fortalecimento da nossa fé. Então, às vezes eu até levo uma bala, né, e aí coloco na boca e falo, olha, vocês estão sentindo o gosto dessa bala, né? Puxa, aí o povo fala, não, né, você que está chupando a bala. Mas por que eu estou sentindo o gosto da bala, né? Porque eu estou experienciando, eu estou com a bala na boca, né? Então, o ensinamento eu vejo que é a mesma coisa, né? Às vezes a gente ouve de diversos preletores falando, olha, se praticar a vida melhora, se praticar a vida muda, né? E aí, às vezes, a gente fica muito no teórico, né? E é só quando a gente vai para a prática mesmo que a gente começa a ver as coisas acontecendo na nossa vida. E aí a gente olha e fala assim, puxa, né, olha, essa situação aqui conseguiu se resolver assim. Será que aquela outra situação que eu estou vivendo, será que também consegue? Aí você vai lá e pratica, e você vê que dá certo, né? Aí a sua fé vai se fortalecendo, né? Até que vai chegar num ponto que a gente consegue realmente perceber, puxa, eu consigo solucionar qualquer desafio da minha vida por meio do ensinamento, né? E aí a gente consegue, né? Como não ser feliz, né? Desse jeito, né? As pessoas sempre buscam a felicidade, querem viver uma vida de paz, de felicidade, mas fazem coisas, parece que contrário a isso, né? Sim. Briga com o pai, briga com a mãe, briga com o cônjuge, briga com os filhos, briga com o cachorro. Depois fala, eu não consigo ser feliz, não dá vontade de bater. Sim. Exatamente. Aí quando ele encontra o pai que fala assim, vai na Cintilê,
Aí você fala, puxa vida, né? Daí depois de uns anos, fala, graças a Deus, né? Mas, Patrícia, para a gente ir para os finalmente, que nem diz o outro, né? Você superou algumas dificuldades enormes, né? É complexo, timidez, limitações, carências, o próprio suicídio, que a gente já comentou aqui também, né? E aí a gente percebe pela sua vida, pelo seu relato de experiência, de que é possível superar todas as carências, limitações, problemas, essas coisas todas aí. Para uns parece que é mais fácil, para outros nem tanto, né? Mas a Sentinela nos ensina que problemas não existem, né? Dificuldades não existem verdadeiramente. E se estão manifestando é porque o nosso modo de viver não está correto, né? E para a gente encerrar, eu só queria, então, com essa sua mensagem, né? Qual que é o modo correto de viver para que, então, a gente possa ser esse representante de Deus e fazer com que o meio onde a gente vive, seja mais feliz, mais harmonioso e a gente possa, de uma certa forma, experimentar todas essas bênçãos de Deus. Sim. Eu acho que é o buscar viver em harmonia, né, com tudo e todos. Eu acho que nem fala, né, na revelação divina da grande harmonia, né? Quando a gente coloca a revelação divina da grande harmonia em prática, tudo na nossa vida flui, tudo acontece, né? Então, às vezes é questão da gente também dar o primeiro passo, né? Às vezes, né, puxa, se eu quero manifestar o amor aos meus pais, por que não eu dar o primeiro passo? Então, às vezes a gente espera muito do outro, né? Ah, o outro tem que fazer, o outro tem que agir, né? Ou então, às vezes, a gente está numa palestra sentindo e fala, nossa, se fulano tivesse aqui, seria maravilhoso, né? Mas a gente aprende que não, se você está aqui, se você que está ouvindo, é porque justamente é você que é para ouvir, né? É você que é o primeiro que tinha que ouvir. E aí, quando a gente toma a decisão de realmente ser sempre o primeiro a pedir perdão, o primeiro a manifestar o amor, né? Eu acredito que a gente vai fazendo com que a nossa vida vá ficando mais leve, mais harmoniosa, né? Então, eu acredito nisso, né? E para a gente poder ter isso, aí eu acredito que é fundamental a prática da meditação Shinsokan no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente realiza a prática da meditação Shinsokan todos os dias, a gente vai sendo guiado e conduzido, né? Realmente para a gente ter sempre as melhores atitudes, os melhores pensamentos, as melhores palavras, e por meio dessa orientação divina, né, que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, a gente consegue embasar a nossa vida, né, de modo a viver com ela de uma forma harmoniosa, feliz e próspera, né? Maravilha. Talvez você está pensando em alguém, né? Próximo a você, parente, amigo, colega de trabalho. E também pode acontecer de uma dessas pessoas ou essas pessoas estarem muito bem, mas também talvez precisa muito da ajuda. E muitas das vezes a gente pensa que a pessoa consegue sair sozinha de uma situação e, passado alguns dias, você ouve algumas notícias horríveis, né? Pessoas que acabou se suicidando, pessoas que se separou do casamento, pessoas que, infelizmente, estão numa doença ruim, né? Então, fica aí uma sugestão do programa Jornada da Vida. Seja essas mãos abençoadoras, leve o ensinamento da Seiichi Noye, compartilhe esses vídeos, né, essas palestras da Seiichi Noye, através aí desses meios de comunicações hoje fantásticos que nós temos. E às vezes, o fato de você compartilhar um link que seja de uma atividade nossa da Seiichi Noye é o suficiente para você mudar para sempre o rumo da vida de alguém, de uma família, de um empresário, de um comerciante e assim por diante. Assim como a Patrícia agora há pouco nos disse, a briga com a mãe era insuportável, um pouco menos com o pai, tanto é que quase que fez besteira. Mas os pais, no caso dela, entre aspas, obrigou ela, vá para a Seiichi Noye. Esse é um pedido, é uma ordem, vá. E hoje a maior alegria dela é ter tido uns pais que naquela época fossem durões com ela, mas ela precisava naquela época de pais assim. Então, de repente,
tem alguns amigos que estão precisando de você também nessa hora, talvez enérgico, mas com amor, né? Como foram os pais da Patrícia. Muito obrigado, Patrícia, obrigado aí pela sua lição de vida, pela sua superação, né? Que Deus te abençoe e continue sempre aí levando os jovens para um caminho melhor. Muito obrigado por Muito obrigada, tudo, viu? Sensei, pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado mesmo, por ter vindo aqui com a gente. Sim, você pode viver uma vida feliz. Pode receber vibrações de amor e de cura. Iluminar o seu dia a dia. Descobrir a solução para qualquer desafio. E reencontrar todas as maravilhas que a vida te dá. Para trazer essa mudança para a sua vida, você é nosso convidado para a edição única e virtual do Seminário da Luz 2021. Dia 21 de novembro de 2021, das 14h30 às 18 horas. Para saber mais e fazer a sua pré-inscrição, acesse nosso site www.sni.org.br. Esperamos por você. Muito obrigado! Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!